Bom dia, cidadãos e cidadãs da China do Sul Ocidental. Como é que vocês estão? Vocês estão bom? Eu também tô bom. Para quem não me conhece, eu sou André Costa. Eu sou médico, músico, atirador desportivo, instrutor de armamento e tiro. E quero conversar um pouco com vocês hoje sobre anistia. Para quem acabou de chegar de Alpha Centauri e não sabe o que está acontecendo aqui na Brazuela, na Banânia, essa coisa aqui que a gente está vivendo, que eu não tenho mais coragem de dizer que se chama Brasil, está acontecendo o julgamento do Bolsonaro e de vários outros réus por 308.429 crimes diferentes. E eu estava ouvindo ainda há pouquinho uma senhora que eu acabei de descobrir no YouTube, chamada Tati alguma coisa. Ela tem 10 mil seguidores mais ou menos, e pelo que eu entendi, ela é uma empresária do ramo moveleiro lá no Rio Grande do Sul. E ela está muito revoltada com a situação que está acontecendo no Brasil, assim como eu também estou, e assim como a maioria dos senhores também está. Então, por que eu sou contra a ideia da anistia ao pessoal do 8 de setembro? Porque você anistia quem cometeu um crime, concorda? Você não dá anistia para quem é inocente. Se a pessoa é inocente, não tem que ser anistiada. Tem que ser inocentada. Isso se estiver passando por um julgamento justo. Se estiver passando por uma inquisição, como está acontecendo agora lá em Brasília, ela não tem nem que ser inocentada. O julgamento tem que ser anulado. Tem que parar de existir. Tem que eliminar esse julgamento da face da terra. E ela estava comentando no vídeo dela sobre o que vai acontecer com o Brasil após as sanções. Não as sanções do OFAC, que já estão acontecendo, mas as sanções vinculadas à seção 301, que ainda vão começar. As pessoas ainda não têm noção do que vai acontecer com esse país quando as sanções da seção 301 começarem. A coisa é muito, muito, muito mais séria do que você pensa. E tudo isso tem um cunho político. Por que político? Por causa do Bolsonaro. Não, idiota, não é por causa do Bolsonaro. Ele não é o culpado de tudo que acontece nesse país. Tem cunho político porque o Brasil está sendo jogado no eixo do mal. Nós estamos sendo associados à Rússia, China, Venezuela, Nicarágua, Coreia do Norte. Nós estamos num caminho muito ruim. E essas sanções são justamente por conta disso. Um dos motivos foi que o STF recolocou no poder um sujeito comprovadamente criminoso, comprovadamente ladrão, comprovadamente propineiro, que sempre governou desta mesma forma. Sob os governos dele sempre aconteceram roubos ao povo mais pobre, sempre aconteceram conluios com o sistema financeiro, principalmente com os bancos, que são quem mais lucra no governo dele. E há 20 anos essa criatura vem aí no poder, destruindo essa nação, emburrecendo essa nação, enfiando na goela das pessoas um sistema educativo que não tem absolutamente nada de bom, nada de legal. Você vê as pessoas chegando no nível superior sem conseguir entender um texto e se formando.
Você vê pessoas completamente desqualificadas entrando no mercado de trabalho sem ter nem noção de que passaram por uma faculdade, porque a maioria até consegue ler, mas não entende uma palavra do que está lendo. Não consegue ir nas entrelinhas, não consegue captar os outros sentidos das coisas que estão ali, não consegue tirar conclusões próprias. Um sistema de trabalho que deixa a pessoa cada vez mais dependente do poder do Estado, porque é tudo que a esquerda quer: dominar todos e tudo, ser dona de tudo e dividir a riqueza entre eles, e manter a população pobre, trabalhando cheia de esperança de que algum dia alguma coisa vai acontecer, para que eles possam enriquecer cada vez mais com o trabalho dessas pessoas. Desculpe se você não acredita nisso, infelizmente é porque você faz parte desse grupo dos analfabetos funcionais que não conseguem aprofundar as suas próprias ideias dentro dos contextos existentes aí. Por que eu puxei esse assunto? Alguém lembra do André do Rap? Alguém sabe dizer onde é que ele está? Esse cara foi retirado da cadeia por uma decisão do Supremo. O Supremo devolveu os bens que tinham sido apreendidos, todos oriundos de crime, todos oriundos de tráfico de tóxico, inclusive um helicóptero. E depois de solto, ele desapareceu. Ninguém sabe do paradeiro dele. Isso é anistia? É. Isso é anistia. Pode não ser oficialmente, pode não estar bonitinha no papel, mas isso é uma anistia. O cara foi condenado por vários crimes e depois foi solto. Ele não foi descondenado como o nosso presidente, né? O apedeutacéfalo etílico, mas ele recebeu um perdão, porque ele pegou todos os seus bens de volta, desapareceu o mundo afora e continua traficando e enriquecendo por aí. Isso é anistia. As pessoas do 8 de janeiro não cometeram nenhum crime, não houve crime nenhum ali. Ok, invasão de um prédio público, ok, concordo. Tem que ver direitinho com as câmeras que o Flávio Dino engoliu quem foram aquelas pessoas que entraram primeiro, que já estavam lá dentro quebrando as coisas antes da multidão começar a chegar na rampa. Já tinha gente lá dentro quebrando tudo, quebrando porta, quebrando vidraça, e o pessoal ainda estava começando a subir a rampa. Quem eram aquelas pessoas? Quem eram aqueles infiltrados do MST que estavam lá tocando fogo em tudo? Quem eram os infiltrados do PT que entraram pelo elevador dos fundos, elevador de carga lá, e estavam recebendo água dos soldados? Por que os 900 soldados que estavam à disposição para ir ali parar aquele povo não foram acionados? Isso ninguém está perguntando. Por que será, né? Pois bem, então houve invasão, houve dilapidação, houve uma baderna ali, vandalismo. É o termo que eu acho mais correto para descrever o que aconteceu ali. Houve um vandalismo, houve uma falta de respeito com a população, uma falta de respeito com os bens públicos. Obras de arte preciosíssimas foram destruídas. E acho que as pessoas têm que pagar por isso. Pegar 14 anos por causa de uma bola. Puta. Aí também você já tá querendo pegar pesado demais, né? Não. Por causa de uma merda de uma bola de futebol. O que o futebol traz pro Brasil? Reconhecimento no futebol. E olhe lá. Agora, eu quero saber em termos de grana. Produzir, sabe? Trazer coisas boas pro país. Gerar emprego, gerar riqueza. Cadê? Tem as bets. Tem as bets. As bets estão gerando muita riqueza para uns e outros aí. Inclusive teve um jogador de futebol agora que
tomou pau ainda, tomou multa por conta de armar resultado para a apostinha desses negócios aí, né? Que acho que tinha que ser muito mais do que isso. Então eu acho que esse tipo de coisa deveria ser, sim, criminalizado. Concordo. Agora, querer inventar um golpe de Estado num país onde foi feita a transição de governo, começou 2 meses antes da entrada do governo, já estava nomeando os comandantes das forças do jeito que foi solicitado. Estava tendo todo o auxílio possível. Foram feitos grupos de trabalho que funcionaram redondinho dentro do que o infeliz queria, né? Tanto que um dos grupos de trabalho, que é o que mais me irrita até hoje, é aquele formado pelo Igarapé, pelo Sou da Paz, pelos advogados lá do grupo Prerrogativas e outros imbecis congêneres que culminaram no primeiro decreto do imbecil, que foi justamente acabar com o tiro esportivo no Brasil, ou melhor, tentar acabar, porque nós estamos firmes e fortes e a coisa está andando e a gente está fazendo tudo que a gente pode direitinho. Eles criam complicação, a gente vai e se adapta à complicação. Isso é uma regra da natureza, quem não se adapta é extinto. Então nós estamos nos adaptando e o tiro esportivo do Brasil vai sobreviver. Porém o governo foi passado. Só que foram desde 2019, que foi quando começou o golpe lá no STF, né, com o amigo do meu pai fazendo a primeira porrada de censura na mídia brasileira, a primeira pancada. Desde lá começou o golpe para retirar a direita do espaço democrático, porque eles acreditam que a democracia é quando a esquerda está no poder. Quando a esquerda sai do poder, não é democracia. A alternância de poder não pode existir para esses caras. Então a coisa fica complicada, né? A novilíngua deles é difícil de entender, pelo menos para mim. Para mim, democracia é alternância de poder, é o povo decidindo através de seus representantes eleitos o que quer. Não togados que não têm votos foram indicados por quem está lá na presidência, que eu acho que não deveria ser assim. Então esses caras estão lá legislando, impedindo o Congresso de legislar, tomando as decisões ao gosto deles. Isso não pode acontecer, cara. Eles eles não estão lá para isso. Eles estão lá para avaliar situações constitucionais, única e exclusivamente. Eles não deveriam nem sequer ter poder de julgar ninguém. Mas, através do tal do foro por prerrogativa de função, eles tiveram essa faca e queijo na mão o tempo todo e estão fazendo o que querem com os deputados, né? Porque essa galera que está lá na mão deles, você pode olhar direitinho. Quem está na mão desses caras? Centrão, o Centrão maravilhoso, que só pensa em grana, só pensa em se locupletar, só pensa em ganhar dinheiro através da sua posição de, digamos assim, sua posição de poder, né? Eles se elegem, passam a ter um certo poder. Esse poder inclui aí mexer com muito dinheiro e através disso a ganância fala mais alto e eles começam a fazer merda. E aí, fazendo merda, eles ficam presos na mão do Supremo, podendo ser julgados a qualquer momento. Isso é uma ameaça constante lá. Quando o cara vai passar algum projeto, vai votar alguma lei que desagrade a algum dos togados, fala assim, vou botar teu processo para correr. Aí ele, volta atrás.
né, Alcolumbre? Né, Algumota? Todo mundo ali tem a bunda suja. Quase todo mundo. Mas você não vê muita gente da direita com processos no Supremo por prevaricação, por corrupção, por desvio de verba, né? Isso você não vai ver. Pode procurar. Você vai ver por quê? Porque falou mal do Supremo, porque reclamou das condições de trabalho, porque reclamou das coisas que estão acontecendo, porque tentou votar alguma coisa que eles não quiseram. Aí você vai ver. Isso tem. Inclusive gente presa por causa disso. Daniel Silveira foi preso e está numa condição de saúde extremamente deplorável porque ele disse a opinião dele. É muito complicado. Tem empresário aí que recebeu busca e apreensão por falar que até uma ditadura seria... Não foi isso que ele falou. Foi até um golpe de Estado seria melhor do que o Lula. E sinceramente, eu concordo com ele. Porque o Lula está destruindo este país, cara. Está acabando com a gente. É graças ao Lula que a gente está aí sofrendo essas sanções gigantescas de 50% dos Estados Unidos, porque o corno etílico, marido da canja, não teve coragem de ir lá negociar, como todos os outros países fizeram, inclusive a China. Mas ele não pode, ele é o bonitão que não negocia. Os Estados Unidos também não negocia com terrorista, com narcoterrorista igual a você. Então o bonitão não pode negociar e nós estamos sofrendo sanções. Mas olha, essas sanções são só o início. Ainda tem aí os embargos que, se realmente forem colocados, a coisa vai ficar muito pior. E a seção 301 vai ver isso. Então vão ser milhões de empregos jogados no lixo. Milhões. Será que vai rolar? Eu acho, minha concepção pessoal, é exatamente isso que o Lula quer. Ele quer utilizar a situação que está sendo criada aqui com os Estados Unidos para justificar a sua conexão com o eixo do mal e colocar o Brasil de vez numa situação penosa. Ele vai se utilizar disso para tentar cancelar as eleições em 2026 e permanecer no poder. Ele vai dizer que nós estamos em estado de guerra, ele vai inventar alguma coisa para que não tenha eleições. Então, eu não sou a favor da anistia, eu sou a favor da prisão imediata de todo mundo que inventou maluquice ali naquela porcaria daquele Supremo, Todo mundo que forjou documento para conseguir prisões, todo mundo que inventou crime para colocar pessoas inocentes na cadeia, todo mundo que vota a favor de prender uma mãe de família que sujou uma estátua horrorosa lá com batom há 14 anos e libera um traficante que foi preso na estrada com 200 quilos de cocaína. Eu queria saber qual crime é mais pesado aí. Se é pichar uma estátua, que nem foi pichada, foi rabiscada, ou transportar 200 quilos de cocaína. Qual causa mais mal ao país? Me explica. Se você tiver explicação, se você conseguir me dizer por que o tráfico tem mais regalia nesse país do que a manifestação política pacífica, eu vou começar até a pensar que a anistia é interessante. Se você me explicar por que assassinos, estupradores, pedófilos e afins têm mais regalia do que quem coloca uma camisa verde e amarela ou pendura uma bandeira nas costas, eu vou começar a pensar na tal da anistia como uma boa opção. Se tiver como me convencer que um assassino precisa passar menos tempo na cadeia do que alguém que corre para dentro do Congresso com uma Bíblia na mão, se ajoelha no chão e fica chorando, escondida, rezando por causa das bombas de gás lacrimogêneo,
a gente começa a pensar na anistia como uma boa opção. Valeu? Só aguardando aí a vibe de vocês. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal aí para dar um help pra gente. Passa essa mensagem adiante. E não se esquece, o Brasil precisa reagir. 7 de setembro, todo mundo na rua. Vamos mostrar para esse pessoal lá que a força é do povo. E a democracia é o governo do povo, pelo povo, para o povo. Valeu? Beijão, até o próximo vídeo, se o Xandão não mandar me prender. Beijos, fui!